Bom dia, amigos de todo o Brasil. Estamos iniciando pela Rede Vida de televisão mais um programa da série A Verdade sobre os Cartórios. E hoje estamos trazendo ao programa o Dr. Flausilino Araújo dos Santos, que é primeiro oficial de registro de imóveis da cidade de São Paulo. Doutor Flausilino, antes de mais nada, nossos melhores agradecimentos por o senhor ter concordado em vir ao nosso programa e hoje está abrilhantando este nosso primeiro programa do ano. Espaço aberto para as suas primeiras impressões. Bom dia, doutor José Maria Siviero, bom dia, telespectadores. Eu que estou agradecido de poder estar aqui com vocês e parabenizar, desde logo, você, doutor José Maria, e também a Rede Vida de televisão, por estar durante esse tempo debatendo temas de tão grande importância para a família brasileira. E, por falar em temas de grande importância, nós trouxemos hoje o Dr. Flausilino para falar sobre um assunto muito importante, que é bem de família. Dr. Flausilino, explique para os telespectadores o que é o bem de família. Existe na nossa lei, na lei brasileira, no direito brasileiro, a possibilidade de uma família ter a sua casa, a sua residência, a sua moradia resguardada de ser penhorada por dívidas. Em outras palavras, a nossa lei, a lei brasileira, garante que essa família, por meio do seu representante, vá a um cartório de notas e diga ao tabelião: eu quero lavrar uma escritura onde fique consignado que o imóvel de nossa residência não seja penhorado por dívidas. É uma possibilidade que existe no nosso direito. Doutor Flausilino, quando o senhor fala em família, qual o conceito de família que o senhor está usando? O bem de família é voltado para a garantia da família. E quando nós falamos em família, estamos falando em família no sentido mais amplo, não naquele sentido conservador, aquele sentido ortodoxo, casamento, marido, mulher, pai, mãe e filho. Estamos falando em família num conceito sociologicamente mais desenvolvido, em que se dá um maior valor ao afeto ou ao fator afetivo do que ao fator meramente jurídico, contratual do casamento. E isso ficou expresso na própria Constituição Federal de 88, quando o conceito de família foi ampliado para entidade familiar, valorizando outras formas de constituição de família, que é aquela família clássica do casamento e também a família da mãe solteira, a família que por contingências o pai é que cuida dos filhos e tantas outras situações que levam a família a ter um conceito mais amplo e com a proteção do nosso direito. Doutor Flausilino, desde quando existe o bem de família no direito brasileiro? Bom, o bem de família no direito brasileiro existe desde 1º de janeiro de 1917, quando entrou em vigor o Código Civil Brasileiro. No entanto, não foi tão discutido, parece que não havia interesse da discussão da existência do bem de família, até mesmo por parte dos capitalistas e de outros setores da economia, uma vez que o bem de família, o imóvel, uma vez constituído bem de família, ele fica efetivamente livre de execuções. A única execução que pode levar esse bem a ser penhorado é a execução sobre tributos do próprio imóvel, por exemplo, o IPTU. Se o cidadão, por exemplo, fica devendo imposto de renda, o seu imóvel não será penhorado por essa dívida do imposto de renda. Esse direito de família não é muito bem conhecido pelo público em geral, né, doutor Flausilino? Parece, né? Você não conhece muito bem. Na verdade, isso não foi muito discutido, não tem sido muito escrito. No entanto, a situação tornou-se caótica diante de situações aflitivas da economia brasileira, ao ponto de, no ano de 1990, o presidente José Sarney baixar uma medida provisória instituindo uma nova modalidade de bem de família como forma de garantir algumas situações concretas e situações que estava deixando
a família brasileira é aflitiva. No entanto, e quero desde logo destacar, existe essa modalidade de bem de família dessa lei de 1990, que foi uma medida provisória depois convertida em lei, e existe o bem de família clássico, o bem de família do Código Civil, que é instituído através de uma escritura pública lavrada em um tabelião, por um tabelião em um cartório de notas. Depois essa escritura é levada ao cartório de registro de imóveis, é feito um edital publicando para que todos tenham conhecimento de que aquele bem foi constituído bem de família e, finalmente, não havendo impugnações, o oficial faz um registro na matrícula do imóvel declarando que aquele imóvel está livre de execuções de qualquer execução. Perfeito. Nós vamos para o intervalinho comercial e nós voltamos já já. Comunicado importante. Tome cuidado na hora de vender seu carro. Se você assinar o recibo de venda em branco, continuará sendo o responsável pelos danos que outro motorista poderá cometer, respondendo civil e criminalmente por isso. Portanto, ao vender seu carro, mesmo assinando o documento em branco, exija um recibo assinado pelo comprador com todas as características do veículo. Coloque o dia e a hora, reconheça a firma e registre esse recibo no cartório de títulos e documentos. Registro de títulos e documentos. O endereço do seguro eterno, pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa Verdade sobre os Cartórios. E no finalzinho do primeiro bloco, o doutor Flausilino estava dizendo como é que se constitui o bem de família. Eu gostaria de voltar ao finalzinho do primeiro bloco. E, Flausilino, olha, eu gostaria que você explicasse ao telespectador, digamos, eu quero constituir um bem de família. O que eu tenho que fazer? Qual é o documento? Onde é que eu vou? A primeira coisa, eu vou no tabelionato e o que eu preciso levar? Qual é a documentação? Nós queremos passar ao telespectador como é que se constitui o bem de família. É isso que nós gostaríamos que você explicasse. Existem duas modalidades de bem de família. O bem de família clássico do Código Civil, em que o representante de uma família vai a um cartório de notas e diz ao tabelião: eu quero que determinado imóvel seja constituído bem de família. E o bem de família constituído por força da lei, que é o bem de família involuntário ou o bem de família obrigatório. Esse bem de família simplesmente por força da lei. A pessoa possui apenas um imóvel, então por força da lei esse imóvel já é bem de família. Agora, o bem de família constituído através de uma escritura pública, ele é um bem de família mais amplo. Enquanto o bem de família constituído por escritura pública só permite que dívida provenientes de impostos do mesmo imóvel levem esse imóvel à execução, o bem de família legal permite que outras dívidas adentrem a esse patrimônio, levando esse patrimônio da família à execução. A pessoa que quer constituir um imóvel como bem de família, ele toma ou pega a sua escritura, a escritura do seu imóvel, leva até um tabelião, até um cartório de notas, e, mediante dizer ao tabelião que ele quer que aquele bem seja constituído bem de família, é o suficiente para o tabelião tomar todas as medidas administrativas, as medidas jurídicas, e, através de uma escritura pública, declarar que aquele imóvel é um bem de família. Perfeito. E, então, isso só pode ser feito por escritura pública. O bem de família, por uma imposição legal, só pode ser feito, só pode ser constituído através de uma escritura lavrada em um cartório de notas por um tabelião. Agora, vamos esclarecer para o telespectador o seguinte: o imóvel, logicamente, ele tem um determinado valor, certo? Esta escritura, ela é cobrada pelo valor do imóvel ou é simplesmente feita uma escritura assim, sem valor declarado? Como é que é feita essa cobrança? Logicamente, vamos falar aqui a nível de São Paulo, porque, logicamente, o nosso programa vai para o Brasil inteiro, então
os outros estados poderão ter maneiras diferentes de cobrança. Então nós vamos falar aqui no estado de São Paulo, a pessoa vai num tabelião e fala, olha, eu tenho esse bem que eu quero transformar em bem de família. Tá, então o tabelião como faz essa cobrança? É uma cobrança pelo valor do imóvel ou é um instrumento que não tem um valor declarado? A constituição de um imóvel como bem de família, tanto a escritura quanto o registro dessa escritura, é cobrado com base no valor do imóvel, que poderá ser o valor declarado pelas partes ou simplesmente o valor tributário, o valor venal, o valor que o município utiliza para a fixação da cobrança do IPTU. E nós podemos até pegar, por exemplo, um imóvel com um custo médio de R$70 mil, um apartamento no valor de R$70 mil. Eu fiz o cálculo, a escritura fica na ordem de R$960, o registro no valor de R$630 e as despesas para publicação do edital em um jornal na ordem de mais ou menos R$450. Essa família teria uma despesa de por volta de R$2.000 para a constituição desse bem como bem de família. E eu quero assinalar que é uma despesa que será feita apenas uma vez e terá caráter permanente, enquanto existir um membro dessa família residindo naquele imóvel, esse imóvel não poderá ser penhorado por nenhuma dívida. Agora, essas escrituras não são muito frequentes, né? O senhor que tem um registro de imóveis, por exemplo, o senhor tem feito muitos desses registros? Não. Na verdade, não são frequentes porque não são conhecidas as vantagens da instituição do imóvel como bem de família. Essas vantagens não são conhecidas do grande público. Eu acredito que na medida que essas vantagens forem conhecidas do grande público, um grande número de famílias farão a constituição do imóvel onde reside como bem de família, como forma de garantia permanente, como forma de que essa família esteja segura, não somente enquanto o chefe ou a chefe daquela família esteja viva, mas enquanto um membro daquela família esteja vivo. Aliás, é exatamente para o público não conhecer o bem de família que nós estamos fazendo este programa de hoje, porque nós estamos vendo uma inadimplência muito grande, desde a época do real, isso não é deste ano, né? Desde 1994, 95, 96, nós o que estamos vendo é uma inadimplência muito grande, né? Muitos títulos sendo protestados, muitas execuções dando entrada, certo? E nós estamos vendo que o público não conhece esta saída que seria fazer a declaração do bem de família. Nós vamos para o intervalinho comercial e nós voltamos já já. Sua casa tem seguro, seu carro também tem seguro, sua saúde tem seguro. Imagine agora o risco de perder qualquer documento considerado importante. Registrando num cartório de títulos e documentos, você faz um seguro eterno com as seguintes vantagens. Você não depende de vistoria prévia para obter o registro. Paga pouco para registrar todo documento importante. Jamais precisará renovar este verdadeiro seguro. Não terá mais a preocupação em guardar o original e pelo resto da vida terá quantas cópias necessitar com o mesmo valor do original. Todo documento importante merece registro. Cartório de Títulos e Documentos, o endereço do seguro eterno pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios. Doutor Flausilino, queria bater nesse ponto mais uma vez, queria que o senhor relacionasse quais as grandes vantagens de se constituir um bem de família por escritura pública. Isso eu quero deixar claríssimo para o telespectador. É muito bom falar sobre as vantagens, os benefícios de se constituir por antecipação um imóvel como bem de família, porque alguém pode objetar. A lei já garante que a pessoa que tem um único imóvel como residência, esse imóvel não pode ser penhorado porque ele é bem de família. É bom que fique bem claro o seguinte, eu vou assinalar algumas vantagens. A primeira, se um oficial de justiça for penhorar um bem de família constituído por escritura pública,
ele vai voltar sem fazer a penhora, porque o imóvel é impenhorável. A família estará segura, tranquila, não vai precisar sequer pagar um advogado para, através de embargos, através de um mandado de segurança, livrar aquele imóvel da penhora. O imóvel é, a priori, impenhorável. De outro lado, se o oficial de justiça vai penhorar um único imóvel de uma pessoa, que não uma família, que não constituiu aquele imóvel como bem de família, a penhora será feita e depois da penhora feita é que será discutido no processo se aquele imóvel é ou não bem de família. Essa família vai ter que contratar um advogado, esse advogado vai entrar com as medidas judiciais cabíveis, vai ter que provar que, porque quem em juízo alega alguma coisa, a quem alega cabe o ônus da prova, isso leva tempo, traz aborrecimento, dores de cabeça, despesas, o advogado vai ter que fazer a defesa, vai ter que juntar documentos, apresentar testemunhas, vai ter que fazer com que o juiz tenha convicção de que aquele imóvel é bem de família. Isso já demonstra uma grande vantagem na constituição antecipada do bem de família por escritura pública. A segunda vantagem que eu quero assinalar diz respeito ao crédito por fiança dado em contrato de locação. O imóvel que foi constituído bem de família por escritura pública, ele não pode ser penhorado no caso de fiança em contrato de locação. O imóvel, mesmo sendo o único imóvel que não foi constituído bem de família, se o casal ou o proprietário faz uma fiança num contrato de locação, o imóvel pode ser penhorado. Isso está claro na própria Lei 8.009 e também na Lei do Inquilinato. Uma outra vantagem diz respeito a crédito para financiamento ou mesmo reforma daquele imóvel. Se é feito uma compra ou um empréstimo para reforma, para ampliação daquele imóvel, mesmo sendo um único imóvel, aquele que não foi constituído bem de família por escritura pública poderá entrar na execução no caso de empréstimo para reforma ou para ampliação. Nós podemos assinalar várias outras vantagens. Por exemplo, a garagem, no caso de apartamento. Se o imóvel é constituído bem de família, a garagem integra o apartamento e não pode ser penhorada. Se o imóvel não foi constituído bem de família por escritura pública, a garagem pode ser penhorada e isso os nossos tribunais têm decidido muitas vezes. Eu vou assinalar uma última vantagem, não a última, mas a última aqui no nosso programa, muito importante. Não tendo sido constituído bem de família, se uma família tem mais de um imóvel, o juiz poderá considerar bem de família aquele imóvel de menor valor, e isso é muito importante. Uma família tem um apartamento que vale R$200 mil e tem uma kitnet que vale R$30 mil. O juiz pode entender que aquela kitnet é suficiente para abrigar aquela família e desconsiderar aquele outro imóvel que a família alegou que era de sua residência, que era o bem de família, esse imóvel ser desconsiderado dessa qualidade. Caso aquele imóvel tivesse sido antecipadamente por escritura pública constituído bem de família, ele permaneceria bem de família, permaneceria impenhorável, a família estaria segura. Então, caríssimos telespectadores, podem ver quantas são as vantagens, né, de se constituir um bem de família. E a população geralmente não sabe dessas coisas, né? Então, por isso que nós tivemos questão de trazer hoje o Flausilino para falar especialmente sobre bem de trabalho. Aliás, o Flausilino, ele foi provido no último concurso de provas e títulos feito aqui pelo Tribunal de São Paulo, no primeiro ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo. Aliás, um concurso muito difícil. Ele já vinha do registro de imóveis de Teodoro Sampaio, de Pedreiras. O Flausilino vem de uma carreira brilhante e passou também de maneira magnífica nesse concurso. Flausilino, eu queria que você falasse rapidissimamente sobre o concurso, uma vez que, segundo temos informações da Corregedoria, nós deveremos ter agora, no começo de 2001, a abertura dos concursos para o interior de São Paulo. Resumidamente, como é que foi o concurso? Na verdade, o Tribunal de Justiça de São Paulo
tomou uma posição para o provimento dos cartórios da capital através de concurso. Nós tínhamos algumas implicações de ordem legislativa, porém essa problemática foi enfrentada muito bem pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Conselho Superior da Magistratura, pela Corregedoria Geral da Justiça, e o concurso foi levado a efeito, trazendo não somente através da remoção, mas principalmente trazendo através do concurso público profissionais de outras áreas do direito que, vamos falar assim, emigraram para as atividades notariais e registrais, evidentemente enriquecendo e trazendo para toda a sociedade brasileira a informação de que a carreira notarial e registral é uma carreira jurídica, como todas as demais carreiras jurídicas, e ampla e livre a todos os profissionais do direito que queiram fazer da atividade notarial, da atividade registral, a sua atividade preponderante no exercício da operatividade do direito. Doutor Flausilino, queremos agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Foi interessantíssimo nós falarmos para todos sobre o bem de família. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Muito obrigado pela sua participação. Caríssimos telespectadores, nós estaremos de volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. Rede Vida de Televisão, o canal da família.